Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao canal Cine Mystique. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Hoje vamos conversar sobre o filme Angry Birds, de 2016. A ilha vibrante de pássaros, um paraíso de paz e tranquilidade, guardava segredos sob sua superfície calma. Red, um pássaro com sobrancelhas permanentemente franzidas e um temperamento que fervilhava como lava sob um vulcão, era a personificação da desconfiança local. Ele, com sua notória incapacidade de se encaixar em qualquer função social tradicional da comunidade, exceto talvez a de vigilante não oficial, carregava um peso de inadequação, uma sombra persistente de ter sido rejeitado no passado. Sua vida era um exercício contínuo de provar que estava certo em duvidar de tudo e de todos. Ao seu lado, Bomb, cuja carreira na comunidade era marcada por explosões acidentais de emoção e energia, representava o caos contido. Ele era a tua prova viva de que a força destrutiva podia, às vezes, ser canalizada, embora de forma instável. Chuck, o velocista amarelo, movia-se pela vida com uma pressa constante, um reflexo de sua mente hiperativa e sua necessidade de ação imediata, sempre tentando antecipar o próximo passo antes mesmo que ele fosse dado. Matilda, a pragmática matriarca, tentava manter a ordem com sua calma avícola, muitas vezes recorrendo a métodos efervescentes. A rotina idílica foi estilhaçada pela chegada de visitantes incomuns. Eles vieram de uma ilha vizinha, envoltos em mistério e ostentação, liderados pelo esguio e charmoso Leonard. Estes porcos verdes, que se apresentavam como seres pacifistas e desinteressados em interações sérias, despertaram a suspeita imediata de Red. O instinto de Red gritava que havia algo profundamente errado com aquela fachada de cortesia e presentes extravagantes. Enquanto os outros pássaros, seduzidos pela novidade e pela promessa de amizade interestelar, baixavam a guarda, Red insistia em sua desconfiança. Ele tentou convencer a todos, mas sua reputação de pássaro problemático o deixava isolado em sua verdade percebida. A comunidade, cansada de conflitos passados, preferia a ilusão da paz. A revelação veio de forma espetacular. Os porcos não estavam ali para fazer amizade. Eles planejavam um ataque coordenado, utilizando a distração dos presentes para armar seu plano. Quando a traição se manifestou em forma de destruição, com os porcos revelando suas verdadeiras intenções, roubar os ovos preciosos da comunidade, o caos tomou conta. Foi então que a união improvável começou a tomar forma. Red, encontrando finalmente um propósito onde sua desconfiança era justificada, reuniu a trindade improvável. Bomb, com sua capacidade de desintegrar barreiras, e Chuck, cuja velocidade era essencial para o reconhecimento e ataque rápidos. Eles formaram uma força de elite, decididos a recuperar o que era deles. A jornada os levou à Ilha dos Porcos, um lugar de arquitetura bizarra e defesa engenhosa. A missão não era apenas resgatar os ovos, mas confrontar a natureza fundamentalmente enganosa de seus adversários. Red precisou aprender a confiar não apenas em seus instintos, mas também em seus amigos, permitindo que Bomb usasse sua natureza explosiva de forma controlada, e que Chuck usasse sua velocidade para criar desvios cruciais. O clímax da aventura se desenrolou no covil do Rei dos Porcos. A batalha foi uma coreografia de destruição calculada. Red, guiado por uma necessidade urgente de proteger seu lar, usou sua habilidade de focar intensamente no alvo, superando a dispersão de seus companheiros. Bomb forneceu a força bruta necessária para penetrar defesas, e Chuck cumpriu papéis de reconhecimento com precisão vertiginosa. No final, os ovos foram recuperados, e os porcos, humilhados, foram forçados a se retirar. O regresso à Ilha dos Pássaros foi triunfante, mas a verdadeira vitória residia na mudança interna. Red, antes o pássaro marginalizado, tornou-se o herói relutante, provando que a vigilância, quando temperada com a capacidade de agir em conjunto, era uma virtude. A comunidade aprendeu que a aceitação nem sempre significa concordância cega, e que às vezes é preciso um pássaro permanentemente irritado para ver o perigo que outros preferem ignorar. A paz foi restaurada, mas agora era uma paz conquistada, sustentada pela compreensão mútua das fraquezas e forças de cada um.
Era quase como se sua própria identidade tivesse se fundido com sua carranca, uma armadura contra a inevitável decepção que ele esperava do mundo. Havia algo de tragicômico em Bomb. Ele não queria explodir, mas cada pico de entusiasmo ou nervosismo ameaçava transformar o ambiente ao seu redor em destroços. Ele era a prova viva de que a força destrutiva podia, às vezes, ser canalizada, embora de forma instável, exigindo uma dose constante de contenção emocional. Sua agilidade não era apenas física, era mental, uma tentativa incessante de processar o mundo em tempo real, muitas vezes tropeçando nas pausas sociais. Matilda, a pragmática matriarca, tentava manter a ordem com sua calma avícola, muitas vezes recorrendo a métodos efervescentes para forçar a cooperação, uma verdadeira força estabilizadora no ninho. Ele via a suavidade nos movimentos de Leonard não como gentileza, mas como o disfarce de um predador experiente, o tipo de teatralidade que um artista da trapaça emprega para desviar a atenção do palco principal. Enquanto os outros pássaros, seduzidos pela novidade e pela promessa de amizade interestelar, afinal, quem não gostaria de fazer novos amigos? Baixavam a guarda, Red insistia em sua desconfiança. Ele tentou convencer a todos, apontando as inconsistências nos sorrisos dos porcos e a artificialidade de suas oferendas, mas sua reputação de pássaro problemático o deixava isolado em sua verdade percebida. A comunidade, cansada de conflitos passados, preferia a ilusão da paz à árdua vigilância. Eles não viam o perigo, viam apenas a oportunidade de pertencer a um círculo social maior. A revelação veio de forma espetacular, um momento de quebra de confiança que ecoou dolorosamente na alma cética de Red. Quando a traição se manifestou em forma de destruição, com os porcos revelando suas verdadeiras intenções, roubar os ovos preciosos da comunidade, o futuro de pássaros, o caos tomou conta. O pânico era palpável, uma onda fria que finalmente validou o medo latente de Red. Red, encontrando finalmente um propósito onde sua desconfiança era justificada, sentiu uma descarga de adrenalina fria, a certeza de estar no lugar certo na hora certa. Ele reuniu a trindade improvável. Bomb, com sua capacidade de desintegrar barreiras, mas agora em estado a focar sua potência destrutiva em alvos específicos, e Chuck, cuja velocidade era essencial para o reconhecimento e ataque rápidos, sendo a linha de frente da surpresa. Eles formaram uma força de elite, decididos a recuperar o que era deles, impulsionados não apenas pelo dever, mas pela raiva justificada da violação. A jornada os levou à Ilha dos Porcos, um lugar de arquitetura bizarra e defesa engenhosa, um reflexo da mentalidade astuta de seus habitantes. Red precisou aprender a confiar não apenas em seus instintos, mas também em seus amigos, permitindo que Bomb usasse sua natureza explosiva de forma controlada, transformando a instabilidade em precisão cirúrgica, e que Chuck usasse sua velocidade para criar desvios cruciais, explorando as brechas que a lentidão dos porcos criava. Houve momentos de fricção, é claro. Red precisava constantemente lembrar Chuck de desacelerar o suficiente para receber instruções e controlar a tendência de Bomb, de superestimar a força necessária para cada tarefa. Red, guiado por uma necessidade urgente de proteger seu lar, usou sua habilidade de focar intensamente no alvo, ignorando o burburinho e a confusão ao redor, uma concentração que beirava o transe. Ele viu as falhas no plano dos porcos que ninguém mais notava. Bomb forneceu a força bruta necessária para penetrar defesas, transformando sua ansiedade em propulsão. E Chuck cumpriu papéis de reconhecimento com precisão vertiginosa, um borrão amarelo onde antes havia apenas segurança porcina. No final, os ovos foram recuperados, a integridade da comunidade restaurada. Os porcos, humilhados e desorganizados pela ação coordenada, foram forçados a se retirar, suas táticas de engano reveladas como insuficientes contra a união forjada sob pressão. Red, antes o pássaro marginalizado, o resmungão incompreendido, tornou-se o herói relutante, provando que a vigilância, quando temperada com a capacidade de agir em conjunto, era uma virtude essencial, não uma maldição social. A comunidade aprendeu que a aceitação nem sempre significa concordância cega,
e que às vezes é preciso um pássaro permanentemente irritado para ver o perigo que outros preferem ignorar para manter a paz superficial. A paz foi restaurada, mas agora era uma paz conquistada, mais robusta, sustentada pela compreensão mútua das fraquezas e forças de cada um testemunho de que até mesmo as personalidades mais difíceis tinham seu lugar vital no ecossistema da ilha. A alegria da vitória, contudo, era efêmera, como a névoa da manhã que se dissipa sob o sol quente. A paz recém-conquistada começou a ser posta à prova por uma ameaça que pairava muito além das águas que circundavam Pássaros. A primeira evidência de um problema maior veio através de sinais estranhos. Um gelo incomum que começou a se formar nos picos das árvores, uma sensação gélida que não pertencia ao clima habitual da ilha. A comunidade, ainda celebrando o retorno dos ovos, demorou a notar a mudança sutil, preferindo acreditar que eram apenas flutuações climáticas passageiras. Foi Red, é claro, quem sentiu o arrepio da nova ameaça primeiro. Sua desconfiança crônica, antes vista como um fardo, agora funcionava como um radar hipersensível. Ele observava o céu com a mesma intensidade com que examinava os porcos, percebendo que o perigo não vinha de baixo ou da lateral, mas de cima, de um lugar gélido e desconhecido. Ele tentou alertar o conselho, mas sua voz soava forçada. Após derrotar os porcos, a comunidade esperava que ele finalmente relaxasse, abraçasse a leveza. Dizer que havia um novo inimigo parecia ingratidão. A verdadeira dimensão da crise foi revelada pela chegada de uma figura nova e surpreendente. Silver, uma cientista brilhante, cujas ideias voavam tão rápido quanto a sua mente operava. Ela vinha de uma ilha vizinha, tecnologicamente avançada, e trazia consigo a notícia alarmante de que uma terceira ilha, envolta em gelo e mistério, estava prestes a desencadear um evento cataclísmico. Silver, com sua lógica fria e planos engenhosos, representava a antítese do instinto bruto de Red. Ela acreditava em cálculos e não em pressentimentos. Essa diferença inicial de abordagem gerou um atrito imediato, pois Red sentia que a nova ave não compreendia a verdadeira natureza traiçoeira do perigo. Silver explicou que a terceira ilha, governada pela enigmática Zeta, estava em processo de congelar o mundo inteiro, uma vingança contra o calor e a alegria que ela sentia que haviam roubado sua própria ilha. O plano exigia uma colaboração inédita, pois a única maneira de deter o supervulcão de gelo de Zeta era atacando-o com precisão estratégica, algo que exigia mais do que apenas força bruta. Red, forçado a reconhecer a inteligência superior de Silver e a urgência da situação, relutantemente concordou em liderar a missão, mas não sem impor suas condições. Ele supervisionaria a estratégia de infiltração, garantindo que nenhum passo fosse dado sem antes considerar a possibilidade de traição ou erro. Chuck, sempre pronto para a velocidade e a aventura, juntou-se a eles com entusiasmo, ansioso para testar seus limites contra um novo tipo de desafio. Bomb, por sua vez, estava estranhamente calmo, compreendendo que sua força precisava ser usada com uma nova delicadeza, algo que Silver ensinava com paciência. A formação de uma aliança com a cientista, que parecia tão distante da realidade visceral de Red, era um exercício de humildade forçada, um reconhecimento de que a sobrevivência exigia a integração de todas as formas de inteligência, até mesmo aquelas que Red achava frias demais. Era o tipo de negação confortável que se segue a um grande alívio, onde a mente se recusa a aceitar que a exaustão da última batalha não seria seguida por um longo período de descanso. Sua desconfiança crônica, antes vista como um fardo, agora funcionava como um radar hipersensível, calibrado pela experiência traumática recente. Ele tentou alertar o conselho, mas sua voz soava forçada. Após derrotar os porcos, a comunidade esperava que ele finalmente relaxasse, abraçasse a leveza da vida pós-crise. Dizer que havia um novo inimigo parecia ingratidão, um atestado de sua incapacidade de desfrutar da normalidade. A irritação de seus vizinhos era quase tão palpável quanto o frio que se instalava. A verdadeira dimensão da crise foi revelada pela chegada de uma figura nova e surpreendente. Silver, uma cientista brilhante, cujas ideias voavam tão rápido quanto a sua mente operava, uma eficiência intelectual que contrastava com a impulsividade de Chuck.
Silver, com sua lógica fria e planos engenhosos, ela construía dispositivos complexos com a precisão de um relojoeiro. Representava a antítese do instinto bruto de Red. Ela acreditava em cálculos e não em pressentimentos viscerais. Essa diferença inicial de abordagem gerou um atrito imediato. Red via a necessidade de Silver de diagramar tudo como uma lentidão perigosa, enquanto Silver achava a teimosia baseada em emoções de Red um obstáculo arcaico à resolução de problemas. Ele sentia que a nova ave não compreendia a verdadeira natureza traiçoeira do perigo, pois tudo parecia muito técnico, muito distante do cheiro de traição que ele conhecia tão bem. Zeta era uma força da natureza ressentida, cuja dor se manifestava como gelo vingativo. O plano exigia uma colaboração inédita, pois a única maneira de deter o supervulcão de gelo de Zeta era atacando-o com precisão estratégica, algo que exigia mais do que apenas a força bruta dos pássaros mais fortes ou a velocidade cega. Red, forçado a reconhecer a inteligência superior de Silver e a urgência da situação, o gelo já afetava-se a agricultura, relutantemente concordou em liderar a missão. No entanto, ele impôs suas condições. Ele supervisionaria a estratégia de infiltração, garantindo que nenhum passo fosse dado sem antes considerar a possibilidade de traição ou erro, uma exigência que Silver aceitou com um revirar de olhos quase imperceptível. Chuck, sempre pronto para a velocidade e a aventura, juntou-se a eles com entusiasmo, ansioso para testar seus limites contra um novo tipo de desafio que prometia adrenalina pura. Bomb, por sua vez, estava estranhamente calmo, quase meditativo. Ele compreendia que sua força precisava ser usada com uma nova delicadeza, algo que Silver ensinava com paciência, mostrando-lhe como calcular a onda de choque ideal para maximizar o dano com o mínimo de desperdício de energia. A formação de uma aliança com a cientista, que parecia tão distante da realidade visceral de Red, era um exercício de humildade forçada, um reconhecimento de que a sobrevivência exigia a integração de todas as formas de inteligência, até mesmo aquelas que Red achava frias demais para serem confiáveis. Era a união do instinto contra a ciência, da raiva temperada contra a lógica fria, um novo teste para a coesão da ilha. A expedição para a ilha gelada de Zeta foi marcada por um desconforto palpável entre os líderes da missão. Red sentia-se constantemente desarmado pela necessidade de seguir os protocolos de Silver. Para ele, cada diagrama e cálculo era um convite aberto para que o destino, ou Zeta, encontrasse uma brecha. Ele observava Silver com a suspeita que reservava aos porcos, imaginando em seus planos complexos a sombra de uma segunda, mais elaborada traição. Silver, por sua vez, via a fúria contida de Red como um motor poderoso, mas perigosamente errático. Ela tentava integrá-lo, explicando a física por trás de suas defesas de gelo, mas Red só entendia a linguagem do perigo iminente. Chuck, no meio desse embate de egos e métodos, florescia. A velocidade era sua linguagem universal, e ele conseguia transitar entre a precisão exigida por Silver, alcançando pontos de observação inacessíveis em segundos, e a necessidade de ação imediata que Red exigia. Ele se tornou o elo nervoso e rápido entre a razão e a emoção. Bomb, seguindo as instruções metódicas de Silver sobre onde e como detonar, encontrava uma satisfação inédita na contenção. Ele estava aprendendo a ser uma ferramenta de precisão, não apenas um desastre ambulante. Em um momento crucial, ao atravessar um campo minado de estalactites congeladas, Bomb conseguiu controlar uma detonação para criar um túnel estreito, impressionando até mesmo Silver com a aplicação prática de seu poder. Ao se aproximarem da fortaleza de Zeta, uma estrutura imponente esculpida em gelo azulado, a frieza do ambiente parecia penetrar até a alma. O ar rarefeito e a paisagem monocromática eram um convite à apatia, um oposto violento do calor vibrante de pássaros. Red sentiu uma pontada de medo genuíno. Não era o medo de um ataque, mas o medo da impotência diante de um elemento tão vasto e indiferente quanto o gelo. Zeta, quando finalmente confrontada, não era o monstro caricato que Red esperava. Ela era uma figura isolada, movida por um ressentimento profundo e antigo, ressentimento moldado pela perda. Ela não buscava dominação,
mas sim impor seu estado de dor ao resto do mundo. A confrontação não foi física de imediato, foi um debate tenso, onde Zeta tentou desestabilizar a equipe, apelando para a insegurança de Red. Você é sempre o pássaro que vê o mal em tudo, mas o que você fará quando o mal for inevitável? Ela atacou a própria essência de Red, sugerindo que sua desconfiança era, em última análise, egoísmo. Red respondeu com uma clareza que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Ele não negou sua natureza desconfiada, mas a reformulou. Sua desconfiança não era egoísmo, mas a incapacidade de aceitar passivamente a dor alheia como desculpa para destruir a felicidade dos outros. Foi nesse momento que a aliança entre o instinto e a ciência se solidificou. Silver utilizou os dados coletados por Chuck sobre os padrões de resfriamento do vulcão de gelo, enquanto Red coordenava a distração final. A estratégia culminou em um mergulho coordenado. Chuck criou uma distração sônica, forçando Zeta a redirecionar parte de sua energia. Bomb, guiado por Silver, mirou em um ponto estrutural crucial, não para explodir o gelo, mas para desviar o fluxo de energia geotérmica que alimentava o congelamento. Red, em um ato de fé total em seus companheiros, executou o plano final, utilizando um dos projéteis improvisados de Silver para atingir o centro de controle de Zeta, desativando o mecanismo de congelamento antes que o colapso se tornasse total. Ao voltarem, exaustos mas vitoriosos, a Ilha de Pássaros já exibia sinais de recuperação. O gelo estava derretendo, o clima voltava ao normal. Zeta foi contida, e Silver, agora com um respeito genuíno pelo instinto bruto de Red, propôs um acordo. A troca de conhecimento para que ambas as ilhas pudessem se preparar para futuras ameaças, sejam elas internas ou externas. Red não precisou pedir desculpas por estar certo novamente, mas pela primeira vez, ele não sentiu a necessidade de esfregar isso na cara de ninguém. Ele sorriu, um movimento estranho para seus músculos faciais, e olhou para a comunidade, percebendo que, embora ele fosse o vigilante, agora ele tinha uma equipe que podia ver o perigo em todas as suas formas. A velocidade, a força e a mente brilhante. A confiança não era mais uma fraqueza, mas sim a estrutura sob a qual sua eterna vigilância poderia finalmente descansar um pouco. Ainda que o desfecho da crise de Zeta tenha sido um triunfo da cooperação interilhas, a natureza volátil da harmonia recém-estabelecida logo se manifestou. Os pássaros de pássaros, ainda apegados ao conforto da simplicidade, começaram a ver a interação contínua com a ilha tecnológica de Silver como uma complicação desnecessária. Eles admiravam a salvação, mas temiam a sofisticação. Era um medo antigo, o de que a modernidade trouxesse consigo uma perda de identidade, uma transformação para algo que não compreendiam. Red, agora elevado a um status de líder respeitado, sentiu o peso dessa expectativa social. A comunidade queria que ele fosse o herói que derrotou os inimigos óbvios, os porcos barulhentos e a feiticeira do gelo ressentida, mas não queria o líder que forçava a mudança contínua. Ele se via preso entre a necessidade de manter a aliança estratégica com Silver, que era a única garantia de defesa contra ameaças que transcendiam o horizonte, e o desejo de seus vizinhos por um retorno à ignorância pacífica. A desconfiança, sua velha companheira, voltou a atormentá-lo, mas desta vez ele desconfiava da própria aceitação da comunidade, temendo que ela fosse superficial, pronta para desmoronar no primeiro sinal de esforço contínuo. Chuck, cuja energia inesgotável o tornava imune à fadiga social, começou a passar mais tempo na ilha de Silver, fascinado pelos novos equipamentos e desafios. Ele via em Silver uma colega de alta velocidade mental, e começaram a desenvolver juntos projetos que exigiam movimentos ultra-rápidos em ambientes controlados, tornando-se uma dupla dinâmica de ação e engenharia. Bomb, por outro lado, descobriu um interesse inesperado em botânica, usando suas explosões controladas para aerar solos de forma eficiente, um trabalho surpreendentemente zen para ele. Red, sentindo-se cada vez mais isolado no papel de guardião da verdade desconfortável, encontrou consolo apenas em suas caminhadas solitárias, onde podia monitorar o horizonte sem ter que negociar com a complacência alheia. Ele percebeu que,
Enquanto ele havia se adaptado para aceitar a lógica de Silver, a ilha como um todo não havia se adaptado para aceitar a necessidade de vigilância constante. A paz era um luxo, e a lição que ele deveria ter aprendido com a derrota dos porcos era que a vigilância nunca deveria cessar. Ele estava prestes a descobrir que o maior desafio não era derrotar um inimigo externo, mas sim manter a unidade interna quando o perigo imediato desaparece e a complacência volta a se instalar como uma névoa sutil e perigosa. A paz era uma entidade frágil, constantemente ameaçada pelo conforto da memória curta. Os pássaros de pássaros, ainda apegados ao calor e à simplicidade de sua existência pré-porcos, começaram a ver a interação contínua com a ilha tecnológica de Silver como uma complicação desnecessária. Eles admiravam a salvação, o feito de bravura, mas temiam a sofisticação inerente à sobrevivência a longo prazo. Era um medo antigo e profundamente arraigado, o de que a modernidade trouxesse consigo uma perda de identidade, uma transformação para algo que eles não compreendiam e, portanto, desconfiavam. Red, agora elevado a um status de líder respeitado, o pássaro que estava certo sobre os porcos e que ajudou a salvar o mundo do gelo, sentiu o peso esmagador dessa expectativa social. A comunidade queria que ele fosse o herói que derrotou os inimigos óbvios, os que podiam ser atacados com estilingues e táticas diretas, mas não queria o líder que forçava a mudança contínua e a cooperação com estranhos como Silver. Ele se via preso em uma dicotomia dolorosa entre a necessidade prática de manter a aliança estratégica com Silver, que era a única garantia de defesa contra ameaças que transcendiam o horizonte e a imaginação avícola, e o desejo de seus vizinhos por um retorno à ignorância pacífica. A desconfiança, sua velha companheira, voltou a atormentá-lo, mas desta vez ele desconfiava da própria aceitação da comunidade, temendo que ela fosse superficial, pronta para desmoronar no primeiro sinal de esforço contínuo que exigisse mais do que apenas lançar-se contra um alvo. Chuck, cuja energia inesgotável o tornava imune à fadiga social e à introspecção prolongada, começou a passar mais tempo na ilha de Silver. Ele encontrava nos laboratórios e nas bancadas, cheias de diagramas, o mesmo tipo de estímulo que encontrava na corrida em alta velocidade. Ele via em Silver uma colega de alta velocidade mental, e juntos começaram a desenvolver projetos que exigiam movimentos ultra-rápidos em ambientes controlados, transformando-se em uma dupla dinâmica de ação e engenharia que testava os limites da física. Bomb, por outro lado, canalizou sua necessidade de foco para um interesse surpreendente em botânica. Ele descobriu que suas explosões controladas, precisamente calibradas por instruções de Silver, eram ideais para aerar solos compactados em áreas de difícil acesso, um trabalho surpreendentemente zen, que lhe proporcionava uma sensação de propósito estável, longe da adrenalina da destruição. Red, sentindo-se cada vez mais isolado no papel de guardião da verdade desconfortável, encontrou consolo apenas em suas caminhadas solitárias ao redor do perímetro da ilha. Ele podia monitorar o horizonte sem ter que negociar com a complacência alheia. Ele percebeu que, enquanto ele havia se adaptado para aceitar a lógica de Silver, o raciocínio técnico que salvou a todos, a ilha como um todo não havia se adaptado para aceitar a necessidade de vigilância constante. A paz era um luxo caro, e a lição que ele deveria ter aprendido com a derrota dos porcos era que a vigilância nunca deveria cessar, pois a ameaça sempre se disfarçava. A verdadeira ameaça não era um exército, mas a erosão lenta da memória e da responsabilidade coletiva. Ele precisava encontrar uma maneira de reacender o senso de perigo sem ter que esperar pelo próximo desastre iminente. A calmaria que se seguiu à saga de Zeta não era a paz, mas uma hibernação da atenção. Red observava a rotina retornar com um desconforto que ia além de seu temperamento habitual. Era uma sensação de que estavam adornando a casa com flores, enquanto os alicerces ainda estavam rachados. Ele via Chuck cada vez mais absorto nas engenhocas de Silver, sua velocidade mental encontrando um parceiro na engenharia complexa, e temia que, ao se especializarem, os amigos estivessem se afastando do núcleo da comunidade. Bomb, embora mais centrado, ainda era uma bomba-relógio, e Red duvidava que a jardinagem pudesse contê-lo indefinidamente sob um estresse maior.
A situação atingiu um ponto crítico durante uma reunião comunitária onde se discutia a realocação dos recursos. Os pássaros estavam votando por desmantelar as novas estruturas de alerta que Silver havia ajudado a implementar, classificando-as como excessivas e custosas. Red interveio, sua voz carregada de uma frustração acumulada, expondo como a memória da destruição estava se desvanecendo mais rápido do que as marcas de garras na areia. Ele argumentou que a tecnologia de Silver não era um luxo, mas uma armadura necessária contra inimigos, cujas táticas eram sempre mais evoluídas do que as anteriores. A reação foi fria. O ancião, antes respeitoso, repreendeu Red, sugerindo que ele precisava deixar o passado para trás e aprender a relaxar. Para a comunidade, a presença constante de Red como arauto do apocalipse estava se tornando mais cansativa do que a ameaça real. Ele estava sendo rechaçado, não por ser ineficaz, mas por ser insistentemente correto em um momento onde todos ansiavam por normalidade. Era o paradoxo cruel de sua existência. Sua maior virtude, sua desconfiança afiada, era o que o impedia de ser aceito plenamente. Em um momento de desabafo silencioso, Red procurou Silver. Ela, sempre lógica, não tentou consolá-lo com palavras vazias. Em vez disso, mostrou-lhe um novo gráfico. A simulação de uma ameaça vinda de um buraco de minhoca instável, uma probabilidade estatística de que as interações caóticas do universo trariam algo muito pior do que porcos ou gelo. Eles não confiam no perigo que não conseguem ver, Red, ela disse, com uma ponta de tristeza em sua voz normalmente monótona. Eles confiam em mim para consertar o que é calculável, e em você para lidar com o caos imediato. Mas eles não confiam na necessidade de vigilância constante que você prega. Foi então que Red teve uma epifania. Ele não precisava da aceitação cega da comunidade. Ele precisava da aceitação de seus parceiros. Ele parou de tentar convencer a todos e se concentrou em solidificar a equipe central. Ele procurou Chuck e Bomb, não como subordinados, mas como co-estrategistas. Ele os lembrou do medo visceral de Zeta e da ameaça calculada dos porcos, ligando a força bruta de Bomb e a velocidade de Chuck ao aparato técnico de Silver. Ele propôs que, enquanto a ilha dormia em sua paz ingênua, eles criariam uma rede de defesa autônoma, independente da aprovação do Conselho. A proposta foi recebida com entusiasmo renovado. Chuck estava ansioso para aplicar suas habilidades em sistemas de resposta rápida sem burocracia. Bomb viu nisso uma forma de canalizar sua energia para algo produtivo e secreto, um projeto que exigia sua total concentração. Pela primeira vez, Red não estava lutando sozinho contra o ceticismo geral. Ele estava construindo um bunker de competência, um refúgio onde a desconfiança era a fundação e a habilidade era a parede. A história de Pássaros não terminava com a paz, mas com o entendimento de que os verdadeiros protetores operam nas sombras da complacência, prontos para acordar a ilha quando a próxima ameaça, visível ou invisível, batesse à porta. Red, o pássaro irritado, finalmente encontrou seu lugar. Não no centro da aclamação, mas no comando discreto da linha de frente. A transição da popular franquia de jogos móveis para a tela grande, com Angry Birds, o filme, em 2016, representa um estudo de caso interessante sobre a adaptação de mídia e a eterna busca por relevância cultural no cinema de animação contemporâneo. O filme, dirigido por Fergal Riley e Clay Tarver, mergulha no mundo colorido e vibrante da Ilha dos Pássaros, um paraíso de paz interrompido pela chegada enigmática dos porcos verdes. A força motriz da narrativa reside na complexa caracterização de Red, a ave com sobrancelhas proeminentes e um temperamento volátil. A jornada de Red é, fundamentalmente, uma história de redenção e aceitação social. Originário da comunidade como um pássaro marginalizado, devido à sua incapacidade de voar e sua tendência ao isolamento, sua raiva, inicialmente vista como um defeito, transforma-se no catalisador necessário para proteger sua casa. Essa dinâmica ecoa arquétipos clássicos do outsider, que se torna herói, um tropo que ressoa profundamente com o público jovem, que frequentemente se sente incompreendido. A voz de Jason Sudeikis, na versão original, embora não seja o foco aqui,
injeta um timing cômico seco que amortece a aspereza do personagem. O filme habilmente utiliza o humor físico e o absurdo inerente ao conceito, pássaros que não voam e porcos tecnologicamente avançados, para construir seu universo. A introdução dos companheiros de Red, Chuck, o pássaro amarelo da velocidade, e Bomb, o pássaro que explode, estabelece a dinâmica de equipe essencial. Chuck, com sua energia incessante e visão de túnel, contrasta perfeitamente com a hesitação inicial de Red. Bomb, por sua vez, oferece um contraponto explosivo, tanto literal quanto metaforicamente, representando a necessidade de liberar pressões acumuladas. A chegada dos porcos, liderados pelo carismático, mas traiçoeiro Leonard, serve como o motor do conflito. O filme gasta tempo significativo estabelecendo a desconfiança dos pássaros em relação aos visitantes. A cultura insular dos pássaros, focada na ausência de preocupações e na dependência da inércia, é posta à prova. A fascinação inicial por presentes e entretenimento oferecidos pelos porcos sublinha uma crítica sutil, embora leve, à passividade diante de influências externas sedutoras, um comentário relevante no contexto da saturação midiática. O clímax, a invasão e a subsequente batalha, onde os pássaros usam suas habilidades individuais, e o estilingue gigante, uma clara homenagem ao mecanismo central do jogo, para recuperar seus ovos roubados, é executado com uma energia frenética. A cena da batalha final é onde o filme justifica sua existência como um espetáculo visual, transformando a mecânica de jogo em ação cinematográfica envolvente. Do ponto de vista da animação, a Sony Pictures Imageworks entrega um mundo visualmente rico, com texturas detalhadas nas penas e no ambiente tropical. A paleta de cores vibrante é projetada para atrair o público familiar. Em essência, Angry Birds, o filme, não tenta reescrever as regras da animação familiar. Ele cumpre sua função de traduzir uma propriedade intelectual conhecida para um formato narrativo mais longo, focando em temas universais de amizade, superação de limitações pessoais e a importância de ouvir a intuição, mesmo quando essa intuição é um grito de raiva. O sucesso da obra reside em abraçar plenamente a premissa ridícula, transformando-a em uma aventura coesa e divertida. A jornada de Red, antes de ser o herói relutante, era marcada pela incompreensão. Na Ilha dos Pássaros, onde a principal atividade parecia ser a contemplação pacífica e a ausência de esforço, sua irritabilidade era um ruído dissonante. É interessante notar como a comunidade, tão avessa ao conflito, acabou por ostracizá-lo, privando-se inadvertidamente da única ferramenta que o salvaria. Essa exclusão inicial pavimenta o caminho para o desenvolvimento psicológico do personagem. Ele precisa provar seu valor não apenas para os outros, mas crucialmente para si mesmo. Sua inabilidade de voar, uma limitação física que o diferenciava dos demais, paradoxalmente o ancorava ao chão, conferindo-lhe uma perspectiva mais terrena e, em última análise, mais perspicaz sobre a ameaça rastejante. Chuck, o velocista amarelo, personifica a ansiedade moderna, sempre em movimento, nunca permitindo o silêncio necessário para a reflexão profunda. Sua agilidade mental e física é uma força, mas também uma distração constante. Ele é o alívio cômico que, através de sua hiperatividade, expõe a lentidão da burocracia e da negação dos outros pássaros. Em contrapartida, Bomb, o explosivo, carrega um peso emocional que só pode ser liberado em uma catarse violenta. Sua natureza inerentemente perigosa o torna um pássaro que precisa ser constantemente controlado, refletindo a forma como a sociedade lida com aqueles cujas emoções são demasiado intensas ou difíceis de gerenciar. A amizade entre esses três desajustados, o zangado, o acelerado e o instável, forma o núcleo emocional que sustenta a ação grandiosa. Os porcos, por outro lado, oferecem um estudo de contraste fascinante. Eles não são meros vilões unidimensionais, são apresentados com uma camada de sofisticação superficial. O líder, Leonard, exibe uma hospitalidade exagerada e uma capacidade impressionante de manipulação social. A forma como ele introduz guloseimas e festas na cultura dos pássaros, desmantelando gradualmente a vigilância,
é uma metáfora eficaz para a erosão da soberania através do apelo ao prazer imediato e à distração. A confiança cega depositada na aparência inofensiva dos porcos, sua falta de asas, sua aparente ingenuidade, demonstra a ingenuidade intrínseca dos pássaros, que nunca precisaram desenvolver um radar para o engano. A revelação da traição, quando os porcos revelam suas verdadeiras intenções e sequestram os ovos, o futuro da comunidade, é o ponto de viragem onde a inércia se quebra em fúria justificada. O uso do estilingue não é apenas um tributo ao jogo, é a externalização da frustração reprimida. Os pássaros, acostumados a viver sem atrito, são forçados a canalizar toda a sua energia emocional reprimida em projéteis cinéticos. A sequência onde cada pássaro usa sua peculiaridade como arma de guerra, Red comandando a estratégia, Chuck atuando como batedor rápido e Bomb como arma de demolição, é a apoteose da aceitação de suas falhas como suas maiores virtudes. O filme, ao fazer essa transição, conseguiu capturar a essência da experiência do jogador. A satisfação visceral de usar uma mecânica de jogo simples para resolver um problema complexo. Ele transforma a raiva, frequentemente estigmatizada, em uma força construtiva e protetora. No final, Red não é apenas aceito, ele se torna o centro gravitacional da comunidade, um testemunho de que a diferença, quando mobilizada pela necessidade, é a maior vantagem. A animação em si, com suas cores saturadas e design de personagens expressivo, garante que mesmo as mensagens mais sérias sejam embaladas em um invólucro de entretenimento vibrante e acessível para todas as idades. A eficácia de Angry Birds, o filme, reside na sua capacidade de infundir profundidade emocional em personagens que, à primeira vista, são meros avatares de um jogo casual. A Ilha dos Pássaros, antes de ser invadida, é pintada como uma utopia passiva, quase preguiçosa, onde a ausência de ameaças fomentou uma complacência perigosa. Isso é crucial para entender a profundidade da ameaça dos porcos. Eles não trouxeram apenas a guerra, trouxeram a tentação da superficialidade e do conforto fácil, explorando a vulnerabilidade de uma sociedade que havia esquecido como lutar. A figura de Matilda, a ave rosa, embora secundária, merece menção como um contraponto à fúria descontrolada de Red. Ela representa a tentativa de manter a ordem através de métodos convencionais, como os grupos de apoio e as técnicas de respiração profunda. Sua luta interna para conciliar a gentileza inerente à sua cultura com a necessidade brutal de defesa ilustra a tensão central do filme. Até que ponto a paz é sustentável, se ela exige a negação da realidade? Quando Matilda finalmente participa da batalha, liberando seu próprio tipo de explosão, é um momento catártico que valida até a experiência de Red. Às vezes, o controle deve ser temporariamente abandonado para a sobrevivência. A dinâmica entre Red e Terrence, o pássaro vermelho gigante e silencioso, é um estudo de comunicação não verbal e respeito mútuo. Terrence nunca profere uma palavra, mas sua mera presença e sua lealdade silenciosa a Red são mais reconfortantes do que qualquer discurso. Ele funciona como um guardião estoico, o arquétipo do poder contido, validando a seriedade da situação sem precisar da teatralidade que Red muitas vezes exibe. Sua participação no ataque final, servindo como um ariete orgânico, sela a aceitação total de Red como líder, pois até os mais silenciosos e imponentes reconhecem sua autoridade nascida da crise. O design de som e a trilha sonora, embora frequentemente ofuscados pela animação, desempenham um papel vital na amplificação das emoções. Os sons específicos dos saltos, das colisões e, claro, do estalar do estilingue são projetados para evocar uma resposta tátil no espectador, lembrando-o constantemente da origem interativa da história. A transição do silêncio ensolarado da ilha para a cacofonia da batalha é abrupta e intencional, forçando o público a sentir o choque da violação. Angry Birds, o filme, é, portanto, mais do que uma mera adaptação de um jogo. É uma fábula sobre a maturidade emocional. Ele sugere que a raiva, quando vista não como um impulso destrutivo, mas como uma energia focada e direcionada pela justiça, é uma ferramenta essencial para a autodefesa e para a manutenção da comunidade.
O filme celebra a imperfeição, validando os irritados, os rápidos demais e os explosivos como os pilares necessários para proteger o que é genuinamente valioso. Um contraste bem-vindo em um gênero que frequentemente idealiza a perfeição e a harmonia inabalável. A estrutura narrativa adotada pelo filme, ao introduzir a ameaça externa através dos porcos, estabelece um espelho moral para a comunidade aviária. A atração inicial pelo desconhecido e pela promessa de novidade é um comentário aguçado sobre a fragilidade da identidade cultural quando confrontada com a sedução de ofertas externas, especialmente quando essa comunidade está em um estado de estase evolutiva. Os pássaros, acostumados a uma existência pré-determinada, nascer, existir pacificamente e proteger os ovos de predadores naturais, cuja previsibilidade permitia uma vigilância passiva, não estavam equipados para lidar com um engano sofisticado. A figura de Chuck, em sua busca incessante por ação, involuntariamente prepara o terreno para com a desconfiança. Sua energia, embora muitas vezes irritante para os outros, funciona como um alarme constante, um sintoma de que nem tudo está em perfeita ordem, mesmo antes dos porcos chegarem. Ele é a manifestação da hiperatividade, que se torna necessária quando o ambiente se torna hostil. O modo como ele interage com Bomb, muitas vezes sem entender a profundidade da ansiedade explosiva do amigo, ressalta a dificuldade de comunicação entre diferentes formas de lidar com o estresse. Chuck opera em alta velocidade, enquanto Bomb está sempre à beira do colapso, exigindo um ritmo de adaptação que apenas Red, com sua teimosia focada, consegue orquestrar. A grande virada para a aceitação de Red ocorre quando a liderança baseada na calma se prova falha. Mighty Eagle, o lendário herói que supostamente garantiria a segurança da ilha, revela-se um símbolo de glória passada, um ícone que vive de sua reputação, mas é incapaz de ação decisiva no presente. Sua tentativa desajeitada de resolver a crise, voando sobre a ilha e acidentalmente criando um buraco de ventilação que os porcos exploram, é um momento de humor negro que desmistifica a figura do Salvador onipotente. Essa falha incentiva Red a confiar em sua própria percepção, mesmo que seja baseada na fúria e na paranoia. A redenção de Red é, portanto, a coroação de sua desconfiança, transformando a desconfiança social em sabedoria estratégica. A sequência de treinamento, onde os pássaros aprendem a usar o estilingue, funciona como uma metáfora para a superação da inércia. Cada pássaro precisa aprender a calcular a trajetória, a calibrar a força e a aceitar o risco de ser lançado contra um alvo. Não é apenas um treinamento físico, é um ensaio mental para abandonar a segurança do ninho. A diversão genuína que emerge durante este treinamento, apesar do perigo iminente, sugere que o propósito encontrado no desafio é mais gratificante do que a paz vazia anterior. O filme sutilmente argumenta que a identidade plena é frequentemente forjada na fricção e na necessidade de lutar por algo que se ama, transformando a raiva, a emoção central do título, em uma força de construção comunitária e proteção. O ápice da narrativa, que ocorre no Castelo dos Porcos, não é apenas um espetáculo de destruição controlada, mas a consolidação da nova ordem social dos pássaros. A arquitetura do esconderijo suíno, inicialmente apresentada como um local de engenharia complexa e artifícios divertidos, revela-se um labirinto projetado para explorar a ingenuidade. Quando os pássaros finalmente invadem, a batalha se transforma em um teste de engenharia reversa, onde a inteligência tática de Red precisa superar a tecnologia dos porcos. A utilização de Bomb como arma de demolição final, após ele ter passado a maior parte do filme contendo sua pressão interna, é a catarse definitiva. Sua explosão não é um ato de descontrole, mas um sacrifício calculado, coordenado com precisão por Red. Este momento sela a confiança mútua. Bomb confia que sua explosão será útil, e Red confia plenamente na capacidade destrutiva de seu amigo. É a aceitação do lado mais sombrio e potente de cada indivíduo como um recurso vital. A revelação de que os porcos eram, na verdade, uma fachada para os porcos menores, liderados por um esquema de troca de bebês, adiciona uma camada de farsa irônica ao conflito. A seriedade da batalha se choca comicamente com a banalidade do motivo.
a troca de bebês para fins de um espetáculo de variedades. Isso garante que o filme mantenha seu tom leve, impedindo que a violência se torne excessivamente pesada, ancorando a ação novamente no domínio da comédia familiar. A figura de Leonard, o líder dos porcos, embora vilanesco, nunca é retratado com maldade pura. Ele é um empresário de entretenimento desonesto, um mestre de relações públicas que falhou em sua aquisição. Seu desejo não era a aniquilação dos pássaros, mas a subjugação através do apelo superficial e do roubo de sua mercadoria mais valiosa, os ovos, que representam o futuro. Sua derrota é, portanto, a derrota de um modelo de negócios predatório, não de uma ideologia maligna. O retorno à Ilha dos Pássaros após a vitória é marcado por uma mudança palpável na atmosfera. A arrogância da paz anterior foi substituída por uma vigilância respeitosa. Red, o pássaro que precisava gritar para ser ouvido, agora é recebido com silêncio atento. Sua irritabilidade não desapareceu, mas foi recontextualizada como discernimento. Ele se tornou o guardião vigilante, e a comunidade aprendeu a valorizar a perspectiva de quem está sempre à margem. O filme conclui, assim, que a verdadeira harmonia não é a ausência de conflito, mas a capacidade de gerenciar e canalizar a energia das diferenças internas para enfrentar as ameaças externas. A lição é que estar irritado pode ser um sinal de alerta necessário em um mundo cheio de porcos sorridentes. A ressonância duradoura de Angry Birds, o filme, reside na forma como ele articula a necessidade de um eu autêntico, mesmo que esse eu seja socialmente inconveniente. A comunidade aviária, em sua busca por harmonia universal, inadvertidamente criou um ambiente onde a autenticidade emocional era reprimida. Red, o pássaro com a testa franzida permanente, é o sintoma dessa repressão. Ele é o portador da verdade inconveniente, aquele que vê a ameaça antes que ela se materialize, porque não está distraído pelo excesso de felicidade imposta. A atuação de Red como líder de um grupo de excluídos, Chuck, Bomb e a própria Matilda, que precisa se permitir um pouco de caos, formam um microcosmo da sociedade que aprende a valorizar a diversidade funcional. Chuck, o pássaro da velocidade, representa a impaciência criativa, a necessidade de saltar etapas para chegar ao ponto crucial. Sua energia desenfreada é o oposto da contemplação estagnada dos outros pássaros. Quando ele e Bomb formam uma dupla dinâmica de ataque rápido e explosão focalizada, eles demonstram que a aceleração e a liberação contida são complementares na estratégia militar. A introdução dos ovos, o foco central do roubo, não é apenas um MacGuffin narrativo. Eles são a personificação da esperança e da vulnerabilidade futura da sociedade. A preocupação excessiva com a segurança física dos ovos, antes da chegada dos porcos, sugere uma dependência externa da proteção. O filme inverte isso. Para proteger o futuro, eles precisam se tornar capazes de guerra. O ato de serem roubados força os pássaros a internalizar a responsabilidade pela sua própria defesa, um rito de passagem doloroso, mas necessário para a maturidade coletiva. O tema da confiança é explorado de maneira mais sutil através da relação de Red com os outros. Inicialmente, sua desconfiança é vista como doença. No entanto, quando a prova da traição se materializa, sua desconfiança inicial é validada, transformando-se em prudência. O filme, de maneira perspicaz, recompensa a paranoia justificada. O público, que acompanha Red desde o início como um pássaro incompreendido, sente a satisfação catártica de ver sua visão de mundo, cética e atenta, ser a única correta. Ao final, a paz que retorna à Ilha dos Pássaros não é a paz ingênua do início. É uma paz conquistada, informada pela experiência do conflito. O cenário vibrante da ilha agora parece mais resiliente, pois os habitantes entenderam que a beleza e a segurança exigem esforço ativo e a aceitação de suas próprias falhas, temperamentalmente carregadas. O sucesso do filme reside em fazer com que a raiva, o sentimento que dá nome à franquia, seja a virtude final, canalizada com precisão através da mecânica de um jogo de arremesso, tornando-se a ferramenta essencial para a preservação da vida e do lar. A construção do mundo de Rovio se traduziu em um cenário visual que celebra a alegria pura da animação,
Mas é sob essa superfície cintilante que residem as reflexões sobre a autoaceitação. A Ilha dos Pássaros, com sua arquitetura orgânica e a ausência de tecnologia avançada, simboliza uma espécie de paraíso perdido da inocência pré-digital, contrastando drasticamente com a engenhoca e o show de luzes trazidos pelos porcos. Essa disparidade estética reforça a ideia de que o verdadeiro perigo não é a tecnologia em si, mas a maneira como ela é usada para mascarar intenções maliciosas e induzir a complacência. A caracterização de Chuck, o amarelo veloz, evolui de um mero alívio cômico para um elemento tático indispensável. Sua rapidez mental, muitas vezes confundida com impaciência, é crucial durante o planejamento da invasão. Ele é o pássaro que consegue processar informações em alta velocidade, o que é vital quando a estratégia precisa ser ajustada em tempo real. A sua relação com Bomb também se aprofunda. Chuck aprende a respeitar os limites e os gatilhos de Bomb, reconhecendo que a explosão deste último não é um mero defeito, mas um poder latente que exige respeito e timing. É um desenvolvimento sobre como a amizade floresce na aceitação das diferenças extremas. A jornada de Mighty Eagle, o herói mitológico, serve como um comentário social sobre o perigo da nostalgia e da dependência de ícones passados. Sua aposentadoria autoimposta e sua subsequente reclusão revelam a fragilidade da bravura quando ela não é exercitada. O momento em que ele precisa ser persuadido a participar da missão e sua hesitação em enfrentar a realidade da batalha moderna espelha a dificuldade que qualquer sociedade tem em aceitar que seus antigos salvadores podem não ter as respostas para os novos desafios. A necessidade de Red assumir a liderança, apesar de sua falta de carisma natural, é um endosso à competência prática sobre o carisma vazio. O uso do estilingue, a mecânica central do jogo, é traduzido para a tela com uma reverência quase ritualística. Cada lançamento é um momento de tensão e precisão. O filme transforma a ação repetitiva de um jogo móvel em um ato de sacrifício pessoal. Os pássaros se jogam contra as estruturas fortificadas, aceitando a possibilidade de dano em nome da recuperação dos ovos. Isso eleva a simplicidade do jogo a uma metáfora para a necessidade de investir tudo quando o que é importante está em jogo. A física do impacto e a reação em cadeia das estruturas desmoronando são satisfatórias precisamente porque são o resultado direto da união das habilidades individuais, transformadas em força balística. Em última análise, Angry Birds, o filme, celebra a imperfeição como motor da ação e da sobrevivência. A raiva de Red, que o isolou, torna-se a ferramenta que une a comunidade. O filme sugere que o desconforto emocional, a raiva, a ansiedade, a instabilidade, é um sinal de que algo precisa ser corrigido. Ao invés de suprimir essas emoções, a narrativa as valida, ensinando que a verdadeira defesa de uma comunidade reside na capacidade de seus membros mais excêntricos de serem vistos, ouvidos e, quando necessário, lançados com força total contra o perigo. A complexidade subjacente ao aparente caos cômico do filme reside na sua abordagem à gestão da crise em uma sociedade despreparada. A Ilha dos Pássaros era, em essência, uma sociedade de baixa ameaça, o que gerou uma baixa tolerância à frustração e uma ausência de mecanismos de defesa robustos. A chegada dos porcos, portanto, não foi apenas um ataque físico, mas um choque cultural que forçou uma recalibração imediata de valores. A passividade anterior, mascarada sob a alcunha de paz, desmorona sob o peso da necessidade de ação. A interação entre Red e Chuck revela a importância da complementariedade na liderança. Red oferece o foco estratégico, a capacidade de enxergar o plano maior e a teimosia necessária para segui-lo, apesar do medo. Chuck, por sua vez, encarna essa agilidade tática e a capacidade de execução rápida. Ele é a ponte entre a concepção estratégica de Red e a força bruta, muitas vezes incontrolável, de Bomb. Essa trindade, o cético, o acelerado e o explosivo, demonstra que uma equipe eficaz precisa de membros que não apenas se tolerem, mas que dependam mutuamente de suas naturezas opostas para funcionar sob pressão. A figura de Bomb, em particular, é um retrato comovente da ansiedade reprimida.
Sua constante luta para controlar a reação interna, o medo de ser um risco para os outros, espelha a ansiedade social generalizada sobre a expressão de emoções intensas. No contexto da batalha, sua eventual explosão controlada é a libertação de toda essa tensão acumulada. Não é um ato de destruição cega, mas um ato de serviço final, onde sua maior vulnerabilidade se torna sua maior contribuição. A forma como os outros pássaros finalmente o abraçam, reconhecendo a utilidade de seu poder explosivo, simboliza a aceitação da comunidade, de todas as suas partes, por mais perigosas que pareçam. O humor recorrente envolvendo a ausência de voo dos pássaros estabelece uma constante metáfora de limitações. Eles estão presos ao chão, forçados a encontrar soluções horizontais e de impacto direto, em oposição à fuga vertical. Isso torna a mecânica do estilingue não apenas um dispositivo de jogo, mas uma ferramenta de empoderamento. Ao se tornarem projéteis humanos, eles abandonam a passividade de serem meramente alvos e assumem o papel de agentes de mudança, utilizando sua própria massa e raiva direcionada como arma. O filme consegue, com maestria, transformar a raiva, um sentimento frequentemente associado à disfunção, em resiliência e proteção. A mensagem final não é que os pássaros não devem mais sentir raiva, mas que eles devem saber quando e como canalizá-la. A Ilha dos Pássaros, ao final, é um lugar mais seguro, não porque não há mais porcos, mas porque seus habitantes internos aprenderam a valorizar a discórdia justificada. Eles trocam a ilusão de harmonia pela realidade da vigilância temperada pela amizade forjada no conflito. A representação dos porcos, sob a liderança astuta de Leonard, funciona como um espelho distorcido do que a sociedade aviária poderia se tornar se sucumbisse à superficialidade. Eles são mestres na arte da performance social, utilizando o entretenimento, festas, música e presentes, como uma cortina de fumaça para a exploração. Essa estratégia é particularmente eficaz contra uma população que valoriza a gratificação imediata e que nunca foi ensinada a analisar as intenções por trás da hospitalidade excessiva. Leonard não é um ditador no sentido tradicional. Ele é um manipulador de marketing, vendendo uma ilusão de amizade, enquanto planeja o roubo de seus recursos mais vitais. A evolução do grupo de Red, para se tornar a força de ataque, é marcada por uma série de pequenos triunfos emocionais antes da grande vitória física. A hesitação inicial de cada membro em se juntar à busca reflete a inércia social. É mais fácil manter a rotina do que enfrentar o desconhecido e o perigoso. Chuck, apesar de seu ímpeto, precisa ser ancorado pela visão de Red. Bomb precisa da validação de que sua natureza destrutiva pode ter um propósito redentor. Essa aceitação mútua transforma o grupo de desajustados em uma unidade coesa. Eles não se tornam normais. Eles se tornam a versão mais poderosa e aceita de suas próprias excentricidades. O papel de Mighty Eagle, o ícone decadente, é fundamental para desmantelar a dependência da mitologia heróica. Quando ele se revela mais interessado em seu próprio conforto e legado do que na proteção real da comunidade, a mensagem é clara. A verdadeira liderança nasce da necessidade e da coragem de enfrentar problemas atuais, e não da glória passada. A vergonha e a subsequente resignação de Mighty Eagle servem como um contraponto ao sucesso de Red, que abraça a responsabilidade sem buscar o status de celebridade, mas sim a função prática de protetor. A técnica de arremesso com o estilingue é, no cinema de animação, uma das traduções mais diretas e satisfatórias de uma mecânica de jogo. Ela requer que os personagens confiem cegamente na física e na precisão, elementos que estão fora de seu controle imediato após o lançamento. Isso simboliza a necessidade de soltar o controle e confiar no processo, mesmo quando se está no ar, a caminho do impacto. A sensação de peso e a trajetória calculada de cada pássaro aumentam o drama, transformando cada um em um míssil guiado por sua própria frustração e desejo de proteger. O filme culmina na ideia de que a verdadeira força de uma comunidade não está na sua uniformidade ou na sua paz inabalável, mas na sua capacidade de incorporar seus elementos mais voláteis.
A ilha, que antes via Red como uma ameaça à sua tranquilidade, agora o vê como seu baluarte contra o engano. A raiva, desestigmatizada pela crise, torna-se sinônimo de percepção aguçada e coragem necessária. Angry Birds, o filme, é, portanto, uma ode àqueles que não conseguem se encaixar, provando que, às vezes, a melhor maneira de proteger a doçura da vida é carregando a maior das explosões. A dimensão emocional da vitória dos pássaros reside na superação da negação. Durante grande parte do filme, a comunidade aviária demonstra uma notável habilidade em ignorar sinais óbvios de perigo, preferindo a manutenção de sua rotina idílica. Essa negação, que é uma forma passiva de autoproteção contra a ansiedade, é o principal inimigo que Red precisa combater internamente antes mesmo de enfrentar os porcos. Sua frustração constante é um sintoma dessa luta contra a cegueira autoimposta do seu povo. Chuck, o pássaro amarelo, personifica a energia que não pode ser contida. Sua velocidade não é apenas uma habilidade física, mas uma manifestação de sua intolerância ao tédio e à inação. Ele funciona como um corretivo constante para a lentidão burocrática da ilha. A admiração mútua que se desenvolve entre ele e Red é baseada no reconhecimento de que ambos são, à sua maneira, outsiders. Red pelo temperamento, Chuck pela hiperatividade. Eles formam uma parceria onde a lentidão do planejamento é compensada pela execução rápida. A figura de Bomb, o pássaro propenso a explosões, traz à tona a questão da aceitação da própria natureza destrutiva. Sua constante autolimitação e o medo de machucar os outros criam uma tensão interna palpável. Quando ele finalmente é instruído a explodir o cerne da estrutura dos porcos, não é uma perda de controle, mas o ato mais controlado e deliberado que ele já realizou. Esse momento é a maior afirmação de sua identidade, pois ele encontra um propósito redentor em sua característica mais temida. A aceitação de Bomb é a prova de que todas as facetas de um indivíduo, mesmo as mais perigosas, são necessárias para a totalidade da comunidade. O clímax da batalha é magistralmente coreografado para destacar a união através do desajuste. Os pássaros não se tornam guerreiros padronizados, eles se tornam versões mais intensificadas de si mesmos. A precisão com que Red lança Bomb para atingir um ponto estrutural específico, enquanto Chuck desvia a atenção com sua velocidade, mostra que a coordenação estratégica se baseia na exploração precisa das fraquezas e forças singulares. A vitória é celebrada não porque eles pararam de ser quem eram, mas porque aprenderam a usar quem eram para um bem maior. A volta para casa não é um retorno à inocência, mas a fundação de uma nova sabedoria coletiva. A Ilha dos Pássaros se transforma de um local de conforto ingênuo em um lar defendido ativamente. Red, antes isolado por ser diferente, é agora o guardião reverenciado. O filme conclui que a verdadeira segurança não advém da ausência de problemas, mas da capacidade de mobilizar aqueles que já estão acostumados a ver o mundo de um ângulo desconfortável. A raiva, domesticada e direcionada, prova ser o instinto de sobrevivência mais confiável. A transposição da mecânica de jogo para a narrativa cinematográfica em Angry Birds, o filme, atinge seu ponto mais alto na representação do estilingue como um instrumento de libertação psicológica coletiva. O objeto em si é rudimentar, uma tecnologia orgânica que exige esforço físico e confiança cega no lançamento, servindo como metáfora para a necessidade de romper com a inércia. Os pássaros, que nunca precisaram de impulso para se moverem significativamente no mundo, são forçados a abraçar uma física violenta, aceitando a sensação de vertigem e descontrole durante o voo, antes do impacto. A relação de Red com a comunidade antes da crise era definida pela distância e pela incompreensão. Sua raiva era interpretada como uma doença social, um erro de programação no sistema pacífico da ilha. Quando a ameaça se manifesta, essa mesma raiva se torna a única frequência que ressoa com a verdade da situação. O filme demonstra que a autenticidade, mesmo que desagradável, é preferível à falsa harmonia. O público percebe que a cura para Red não era a supressão de seu temperamento, mas a aplicação estratégica dele. Chuck,
com sua necessidade incessante de movimento, atua como um acelerador da realidade. Ele não permite que a dúvida se instale por muito tempo, forçando a ação. Sua habilidade de percorrer grandes distâncias rapidamente o coloca em posições de observação que Red, mais centrado e menos propenso a se afastar, não alcançaria. Essa dupla, o estrategista irascível e o executante veloz, estabelece o eixo da liderança funcional, onde a paixão e a velocidade se unem para superar a lentidão da tradição. A subtrama da desilusão com Mighty Eagle é crucial para a autonomia dos pássaros. A figura do herói aposentado, que vive de glórias passadas e hesita em sujar as penas na batalha presente, é um comentário sobre a dependência de modelos ultrapassados. A falha de Mighty Eagle legitima a ascensão de Red, o improvável. Ele não precisa de um passado glorioso. Sua autoridade é forjada no presente, na urgência e na capacidade de se importar profundamente com o futuro representado pelos ovos. O filme conclui que a aceitação plena de um indivíduo em uma comunidade ocorre quando suas peculiaridades mais extremas se tornam indispensáveis para a sobrevivência do grupo. Bomb não é apenas perdoado por ser uma bomba ambulante, ele é celebrado por isso. Red não é mais o pássaro irritado, ele é o pássaro perspicaz. A mensagem ressoa. A diferença não é um obstáculo à união, mas o ingrediente essencial para a resiliência coletiva. O riso gerado pela adaptação das mecânicas do jogo serve para suavizar a dureza da lição. Para proteger a felicidade, é preciso estar disposto a ser um pouco irritado. A resiliência da comunidade aviária, evidenciada na sua capacidade de transicionar do ostracismo à mobilização total, é um testemunho da eficácia da liderança carismática, mesmo que esse carisma seja tingido de amargura. A celebração da individualidade, no entanto, não seria completa sem a exploração da vulnerabilidade compartilhada. Os ovos, o prêmio dos porcos, simbolizam a fragilidade inerente à esperança e ao futuro, forçando cada pássaro a confrontar o que realmente significa ter algo a perder. Essa vulnerabilidade, antes um ponto de fraqueza explorado pelos porcos, torna-se o catalisador da bravura, pois o medo da perda supera a inércia do conforto. A dinâmica entre Red e Matilda, que representa a ala mais pacífica da sociedade, é sutilmente enriquecedora. Matilda, com seus rituais de autocontrole e busca por harmonia interna, inicialmente resiste à fúria de Red como uma força destrutiva. Contudo, sua eventual participação ativa na batalha, impulsionada pelo desespero, mostra que mesmo a mais fervorosa defensora da paz pode se transformar em uma força combativa quando seus valores mais profundos estão ameaçados. Ela aprende que a verdadeira paz exige a capacidade de defender seus limites com vigor, e não apenas a esperança de que os outros os respeitem. Chuck, em sua incansável energia, revela uma faceta de sua ansiedade: o medo de ser lento demais para reagir. Sua velocidade extrema é uma tentativa desesperada de estar sempre um passo à frente do desastre. Em contraste, Bomb vive com o medo constante de ser o próprio desastre. A confiança mútua que se estabelece entre esses dois é baseada no reconhecimento de que a lentidão na reação pode ser tão fatal quanto a reação exagerada. Red, ao orquestrar suas habilidades, age como um maestro que harmoniza frequências emocionais radicalmente diferentes, transformando o ruído em sinfonia de ataque. O design de som durante as sequências de ataque é fundamental para a imersão emocional. O toque seco do estilingue, seguido pelo silêncio breve antes do impacto, amplifica a tensão. Cada explosão de Bomb é pontuada não apenas pelo som, mas pela reação física dos outros pássaros, que se encolhem em antecipação. Isso reforça a natureza física do sacrifício. Eles estão dispostos a serem atingidos e desorientados para garantir que o projétil principal cumpra sua missão. Em última análise, a jornada de Red é a jornada de qualquer indivíduo marginalizado que é forçado a provar